Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Salmo 121, verso 1, verso 2. Olá, meu amigo, bom dia. Seja muito bem-vindo a mais uma manhã, a estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Nós estamos desafiados a estudar um capítulo da Bíblia a cada manhã, a cada dia. Nos apegamos aqui nessa manhã a estudarmos as palavras do salmista Davi, Salmo 121, verso 1 e verso 2, onde ele fala: elevo os meus olhos para os montes, e ele mesmo pergunta: de onde virá o meu socorro? E ele então responde: o meu socorro vem das mãos do nosso Senhor que fez os céus e a terra. E é nessa segurança que você deve sair de casa nessa manhã. É nessa segurança que nós devemos viver a cada dia, que nós estaremos seguros ao lado do nosso Salvador Jesus Cristo. Quero pedir a Deus nessa manhã que Ele visite o seu lar, visite a sua família, visite os seus sonhos, os seus planos, e esse dia seja um dia de bênção para cada um de nós. Nós já nos aproximamos e chegamos aqui ao estudo da segunda carta do apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica, segundo Tessalonicenses, e quero convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia no capítulo 1, no verso 3. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Se naquele período existisse telefone, consequentemente um telefonema teria resolvido todos os problemas que estavam existindo ali na igreja de Tessalônica. Mas como não existia, era necessário que os irmãos descobrissem aonde o apóstolo Paulo estava, depois então construíam uma carta, elaboravam uma carta e agora então endereçavam essa carta ao lugar onde o apóstolo Paulo se encontrava. Isso poderia demorar semanas e meses, até o apóstolo Paulo fazer a leitura, entender o que os irmãos estavam ali lhe pedindo para que ele respondesse e ele agora então devolver essa carta. Isso demorava um bom tempo, muitas vezes semanas e às vezes até meses. Quando nós lemos aqui segundo Tessalonicenses, nós acabamos descobrindo que segundo Tessalonicenses foi escrito com o intuito de corrigir algumas más interpretações da primeira carta enviada ao apóstolo Paulo aos irmãos de Tessalônica. Primeira Tessalonicenses não foi entendido da melhor maneira como o autor construiu as suas cartas. Ela foi interpretada de uma forma diferente que o autor gostaria que eles pudessem entender. E segundo Tessalonicenses tem o intuito agora de poder corrigir essa visão. É claro, nós sabemos perfeitamente que tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses foram inspirados pelo Senhor. O Espírito Santo esteve ao lado do apóstolo Paulo para lhe auxiliar na construção dessas cartas. É claro que nós sabemos que foram os irmãos que na hora de entender, de interpretar, de aplicar na vida, eles aplicaram de forma equivocada. Mas nós sabemos uma coisa hoje, nos dias em que nós nos encontramos, tanto 1 Tessalonicenses como 2 Tessalonicenses nos ajuda para que nós possamos ter uma compreensão maior dos assuntos escatológicos, do que Deus espera para nós, qual deve ser a nossa condição quando Jesus Cristo voltar aqui a essa terra, como o Senhor espera que a sua igreja possa estar vivendo nos últimos momentos da história do planeta Terra, para que nós possamos nos encontrar com o nosso Deus e viver com Ele para todo sempre. A segunda carta, a ênfase principal é manter uma igreja saudável, para que ela possa ter um testemunho efetivo diante da comunidade, para que ela consiga alcançar os objetivos pelos quais Deus propôs para a igreja remanescente aqui nessa terra, e para que eles também pudessem ter uma compreensão adequada do tema da escatologia, e eles viverem uma vida de obediência às verdades que Deus tinha deixado aqui para que eles pudessem viver. Veja que nessa carta, a segunda carta, segundo Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele elogia os cristãos ali, como nós lemos aqui no verso 3, ele faz um elogio, os irmãos estavam crescendo. Havia um entendimento entre aquela igreja. A fé deles era de uma forma santificada, eles estavam crescendo. Eles conseguiam amar um ao outro, viver uma vida sadia nos seus relacionamentos.
O apóstolo Paulo, ele também consola os cristãos que estavam sendo perseguidos por se manterem fiéis às verdades. Ele traz um consolo. Ele fala que Jesus Cristo estava com seus olhos voltados para aquela igreja e que um dia, quando ele então voltasse a essa terra, ele iria trazer tanto os atos bons como os ruins e traria justiça a todos. Paulo intercede pela igreja, orando, pedindo a Deus que aceite a vida daqueles irmãos que estão vivendo ali naquela comunidade, que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida daqueles fiéis ali, para que eles vivam uma vida santificada até o dia em que possam se encontrar com o Senhor. A ênfase que o apóstolo dá aqui na sua carta é que a justiça está chegando. Nós não precisamos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Se alguém está sendo injustiçado, saiba que muitos poderão ter um nome sujo, mas não caráter. E Paulo estava dizendo ali à igreja de Tessalônica: olha, vocês podem ser perseguidos, mas não façam justiça com as próprias mãos. Esperem para que Jesus Cristo, o nosso supremo juiz, quando ele voltar aqui a essa terra, ele vai fazer justiça e ele vai fazer distinção entre aqueles que são fiéis e aqueles que estão oprimindo ao povo dele, aqueles que são vítimas e aqueles que estão trazendo opressão para o seu povo. O que nós temos que fazer, amigo, nessa manhã é pedir a Deus que nos conceda um caráter semelhante ao do nosso Salvador Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer é nos submeter à vontade do Espírito Santo e permitir que Ele conduza a nossa vida. Quero pedir a Deus, é o que nós temos que fazer. Capítulo 1, verso 11. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne digno de sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Nós precisamos orar uns pelos outros. Nós precisamos viver uma vida maior de amor para com o nosso Deus e para com o nosso semelhante. Nós precisamos permitir a cada dia que o Espírito Santo seja efetivo na nossa vida. E as mudanças e a obra que Ele deseja fazer nessa terra, que primeiramente Ele faça no nosso coração. Que nós possamos a cada dia sermos fiéis testemunhas do Senhor. Que a nossa fé tenha como base, primeiramente, confiarmos e crermos no que o nosso Salvador Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário, está fazendo por nós hoje no santuário celestial, e o que um dia Ele virá aqui a essa terra fazer por todos aqueles que aceitaram a Jesus. Precisamos buscar ao Senhor sem descanso e incessantemente. O Espírito Santo está às pressas tentando concluir a sua obra no coração de cada um dos seus filhos. A Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, o verso 21, fala: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos, capítulo 2, o verso 21. O livro de 1 João, capítulo 2, verso 1 diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Jesus Cristo, Ele tem que ser o nosso advogado. Ele tem que ser aquele pelo qual nós depositamos toda a nossa confiança. Antes, nessa manhã, de você sair para suas atividades, eu quero clamar a Deus, pedindo a Ele que esteja ao nosso lado, conduzindo a nossa vida, abençoando a nossa família. Oremos então ao Senhor. Bondoso Deus e Pai, nessa manhã nós nos colocamos em Tuas mãos, entregamos a nossa vida nas Suas santas mãos, pedimos perdão pelos nossos pecados, nos permita, Senhor, a cada dia fazer a Tua vontade. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você e sobre você Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz. É o nosso pedido e a nossa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.